Você já imaginou encontrar algo tão estranho, tão avançado, que parece impossível para a época em que foi criado? Ao longo da história, arqueólogos descobriram objetos e estruturas que desafiam tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. Máquinas complexas, construções perfeitas, artefatos misteriosos. Coisas que parecem ter sido feitas com tecnologia que simplesmente não deveria existir naquela época. Hoje, você vai conhecer 7 descobertas antigas que continuam intrigando cientistas até hoje. 1. O mecanismo de Anticítera. Em 1901, mergulhadores exploravam um antigo naufrágio no fundo do mar Mediterrâneo. Entre estátuas e moedas antigas, eles encontraram algo inesperado. Um objeto de bronze cheio de engrenagens. No começo parecia apenas um pedaço de metal corroído, mas anos depois, cientistas descobriram algo surpreendente. Esse objeto era, na verdade, uma máquina extremamente complexa, conhecida hoje como o mecanismo de Anticítera. Ele foi criado há mais de 2000 anos e era capaz de prever eventos astronômicos, como eclipses e movimentos dos planetas. Algo que até então acreditava-se só ter sido possível muitos séculos depois. Alguns especialistas chamam esse artefato de o primeiro computador da história. Como uma civilização antiga conseguiu construir uma máquina tão avançada? 2. As linhas de Nazca. No deserto do Peru, existe um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Gigantescos desenhos gravados diretamente no solo. Essas figuras são conhecidas como linhas de Nazca. Elas representam animais, formas geométricas e símbolos misteriosos. Algumas dessas figuras têm mais de 300 metros de comprimento. O mais estranho é que elas só podem ser vistas completamente do alto, do céu. Mas essas linhas foram criadas há mais de 2000 anos, muito antes da invenção de aviões. Como essas civilizações antigas conseguiram criar desenhos tão precisos sem ter uma visão aérea? 3. As esferas de pedra da Costa Rica. No meio da selva da Costa Rica, arqueólogos descobriram algo incomum. Centenas de esferas de pedra, perfeitamente redondas. Algumas pesam várias toneladas e são tão simétricas que parecem ter sido feitas com tecnologia moderna. Mas essas esferas foram criadas por civilizações antigas, sem máquinas, sem ferramentas avançadas. Até hoje, ninguém sabe exatamente como elas foram feitas ou para que serviam. Alguns acreditam que eram símbolos de poder, outros pensam que tinham um significado religioso, mas a verdade continua sendo um mistério. 4. As baterias de Bagdá. Na década de 1930, arqueólogos encontraram um objeto curioso perto da cidade de Bagdá, no Iraque. Era um pequeno vaso de barro. Dentro dele havia um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Quando cientistas testaram o objeto, descobriram algo surpreendente. Ele podia gerar eletricidade. Isso levou muitos especialistas a acreditar que civilizações antigas talvez já conhecessem princípios básicos de energia elétrica, muito antes da invenção das baterias modernas. Mas ainda hoje existe debate. Alguns dizem que era uma bateria, outros acreditam que era apenas um recipiente comum. O problema é que ninguém tem certeza. 5. As caveiras de cristal. Entre as descobertas mais misteriosas do mundo estão as chamadas caveiras de cristal. Esses objetos são esculpidos em quartzo puro, com detalhes tão precisos que parecem impossíveis de reproduzir manualmente. Algumas dessas caveiras são extremamente antigas, e o mais intrigante é que o cristal é um material extremamente duro, difícil de esculpir mesmo com tecnologia moderna. Durante anos surgiram teorias curiosas. Alguns acreditavam que as caveiras tinham poderes especiais, outros diziam que eram artefatos sagrados. Mas até hoje, ninguém sabe exatamente como elas foram feitas. 6. Pumapunku. Na Bolívia, existe um sítio arqueológico que desafia a lógica. Esse lugar é conhecido como Pumapunku. Ali, enormes blocos de pedra foram cortados com uma precisão impressionante. Algumas dessas pedras têm ângulos perfeitos, linhas retas, superfícies lisas.
como se tivessem sido moldadas por máquinas industriais, mas essas estruturas foram construídas há milhares de anos, muito antes da tecnologia moderna. O mais curioso é que algumas dessas pedras pesam mais de 100 toneladas. Como foram transportadas ou como foram cortadas com tanta precisão? 7. O disco de Nebra. Na década de 1990, um objeto misterioso foi encontrado na Alemanha. Era um disco de bronze com símbolos dourados, representando o Sol, a Lua e estrelas. Esse artefato ficou conhecido como o disco de Nebra. Ele tem mais de 3.000 anos e muitos especialistas acreditam que seja uma das representações astronômicas mais antigas da história. O que impressiona é a precisão dos símbolos. Eles parecem mostrar conhecimento avançado sobre o céu, muito antes da ciência moderna. Ao longo da história, civilizações antigas deixaram pistas, objetos, estruturas, tecnologias. Coisas que parecem simples à primeira vista, mas que, quando analisadas com cuidado, revelam mistérios profundos. E talvez a maior pergunta seja: quantas outras descobertas ainda estão escondidas, esperando para serem encontradas? Porque uma coisa é certa: a história da humanidade ainda guarda segredos, e alguns deles continuam sem explicação. Se você gosta de descobrir fatos incríveis sobre a história e curiosidades do mundo, inscreva-se no canal Sabium. Até a próxima!